Aí ele tava lá, tomando café. Todo dia ele ia ali tomar café. E ele sempre ficava olhando para um homem, lá no cantinho da mesa. No computador, escrevendo, reclamando das coisas. Porque ele estava fracassando na vida, no trabalho dele, né? O homem, não a testemunha. Ele estava lá, e ele chegou, ficou ouvindo o homem. Esse homem era escritor. Era um escritor. Só que era um escritor que ninguém conhecia, ninguém dava valor. E ele falou: eu vou conversar com esse homem. Aí ele sentou do lado do homem, um escritor, não era conhecido, ninguém conhecia. E perguntou pra eles, começaram a conversar, né? Ó, você é escritor, tá? Começaram a explicar pro outro. Aí ele falou, nossa, legal. Aí ele começou a falar assim, aí ele falou, né? Ele não falou que escrevia, ele é escritor. Eu gosto de escrever também, eu escrevo umas histórias, umas coisas que eu sonho, ele já foi esperto nessa hora. Ele já foi esperto. Ele falou assim, eu sonho com algumas coisas, eu vou escrevendo, parece que... Ele deu uma de, vamos dizer assim na língua, assim, de Zé Manesca. Vou jogar um verde nele, só pega aí. Aí ele começou a falar, não, eu tenho um sonho aí, eu começo a escrever. E aí ele falou, o que você sonha? Ele falou, meu sonho das coisas antigas, sabe, do tempo de... Aí ele falou, Jesus, né, irmão? Porque se ele falasse, o homem ia correr. Então ele preparou. Assim como a do Sul também preparou, tem que primeiro preparar. Aí ele chegou, falou, eu tenho um sonho, eu fui lá na... Também ele foi na Grécia, ele foi em Roma, ele rodou todo mundo também, a mesma coisa que eu fui lá, tá, eu vi, peguei uns documentos, tá. Aí o cara começou, o escritor começou a falar, nossa, interessante essas coisas. Aí ele falou, eu tô gostando dessa conversa, vem aqui amanhã pra gente conversar mais. Aí tá bom. Aí eles estão ali todo dia, conversando, e ele foi dando detalhes da morte do Messias, do que aconteceu, de Moisés. E o cara falou assim, mas como que eu vou falar que Moisés é o diabo? Aí ele falou, levou a Bíblia, ele não é bobo, ele tava preparando o terreno. Não precisa, mas ele tinha que mostrar pro homem, porque senão ele não ia acreditar e ir embora. Aí ele falou, aqui ó, o acusador é Moisés. Ele falou, poxa, é mesmo? Aí ele falou, nossa, essas coisas aqui. Aí ele falou, começou a contar a história. Aí ele começou a contar a história para esse escritor de coisas que não ainda tinha passado em Hollywood, dentro do sistema, né? E ele começou a dar detalhes. Aí o homem falou assim, nossa, eu tô gostando disso, vamos escrever junto? Aí ele falou, vamos escrever junto. Mas é uma coisa, eu não quero aparecer, sabe? Eu não quero que ninguém saiba meu nome, eu não quero nada disso. Eu vou te dando os detalhes, aí você escreve e manda embora. E eles ficaram ali, ó, meses. Aí ele foi dando detalhes sobre esse homem. Detalhes, que não tá no sistema ainda. Então, quando esse homem começou a passar o que escutou lá no sistema de Hollywood ali, nas grandes, ele mandava o que ele escrevia para as empresas, para ver se alguém ia aceitar o documento dele, ou para tentar fazer uma série, um filme, qualquer coisa. Ele começou a passar isso. E ele ficou ali muito tempo passando as informações. E aí, na hora que ele viu que já era o suficiente, o homem falou assim, ó, me dá seu nome, porque 90% do que está escrito aqui foi você que disse. Eu não quero enganar você, eu não quero... os direitos autorais é tudo seu. Ele falou, não, ó, eu dou para você. Você tenta colocar em algum lugar isso aí, você tenta... Faz alguma coisa para chegar na população, nas pessoas. Se você conseguir, eu agradeço muito. Aí ele falou assim, mas então você não quer mesmo colocar seu nome aqui? Ele falou, não quero colocar meu nome, não tenho interesse. Sabe, gostei de conversar com você, tá? Eu já tinha conversado com outro homem antes. Aí ele falou assim, sério mesmo? Você já tinha conversado com outro homem? Eu falei, é. Aí eu falei, quem é o homem que você conversou? Aí eu falei, foi aquele que fez um filme, tá, chamado, ó, tô dando uma base, só pra vocês muito entender. Foi uns anos atrás que fez um filme chamado O Evangelho Segundo João. Muitas coisas que tem ali foi eu que passei. Aí ele falou, você tem certeza disso? Eu conheço o cara. O cara que escreveu o filme é um amigo. Aí ele falou assim, é sério mesmo, é seu amigo? Eu vou ligar pra ele. Eu falei, então liga pra ele. Aí na hora que ele tava com o rapaz lá, tomando café, ele ligou pro rapaz que a gente tinha falado há alguns anos, que escreveu o filme chamado O Evangelho Segundo João. E tem muitas informações ali que não tinha antigamente, nos filmes antigos. E esse homem que escreveu o Segundo João, ligou para esse que estava conversando com ele, ligou para o rapaz que escreveu o filme Evangelho Segundo João, e falou, eu tô com o rapaz aqui, ó. Ele tá dizendo que foi aquele que te ajudou a escrever o filme Evangelho Segundo João. Aí ele falou, qual o nome dele? Aí ele falou o nome dele, não vou falar o nome. Aí ele falou, coloca na videocâmera, eu quero ver se ele tá aí. Aí na hora que ele virou a câmera e colocou, ele viu, falou, onde que você tava? Tipo, com tanto tempo, lancei o filme, você sumiu, desapareceu. Aí ele falou, não, eu falei pra você que não queria aparecer. Falou, aí ele conversando, os três conversando, ele falou, meu, tudo que esse homem falar, você pode anotar que tá certo. Eu convivi com ele há muito tempo, que tava no bar, falando com o que já tinha convivido com a testemunha há muito tempo atrás. Pode acreditar nesse homem que, ó, o filme Evangelho Segundo João que eu escrevi, foi tudo, praticamente foi ele que passou. Eu só não coloquei os nomes verdadeiros porque o sistema não permitiu. Eu tive que colocar Jesus, colocar os nomes normal, porque o sistema não permitiu. Mas foi ele que me passou todas as informações.
Aí ele falou, pô, você é um cara de sorte, hein? O que ele tá fazendo com você aí? Ele falou, ele já tá mais de 6 meses conversando aqui, tá passando um monte de informação. E tinha mais? Ele falou, tá passando um monte de informação aqui pra mim. Aí ele falou assim, não, você é um homem de sorte. Pega todas as informações dele, faz algum filme ou uma série, procura tal editora, vai lá que eles vão aceitar. Aí eles conversaram, tá, e desligou. Aí o homem surpreso falando assim, eu até achava que você era doido, agora que eu vi que você conhece meu amigo, eu não acho que você é doido não. Eu vou correr atrás disso. Aí eles conversaram, ficaram muito amigos e falaram assim, ó, só que não coloca meu nome, não dá detalhe quem é. Assim como eu pedi pro outro, o irmão do filme que escreveu o Evangelho segundo João, eu pedi pra ele não me revelar, eu vou pedir pra vocês também, a única coisa que eu peço é não me revela. Faça o máximo de informação que puder. Só que você já sabe, né? Ele falou, o que esse escritor fala, eu não vou poder pôr o nome Emanuel, eu não vou poder pôr os nomes verdadeiros, Israel, que é Moisés, eu não posso, porque senão o sistema não vai permitir. Mas tudo que você me falou, eu vou colocar. Aí ele sentou e falou assim, mas agora, como você escreveu tudo? Aí ele falou assim, você vai escolher. A escolha é sua. Entendeu? Entenderam que vocês estavam assistindo o que foi escrito pelas duas testemunhas? A segunda testemunha do norte? Vou repetir. A escolha sua. Entendeu quem fez isso? Quem está por trás dessa série? Claro que a pessoa que aparece lá, que escreveu, que fez o contato com a empresa, deu o nome dele, o da testemunha não está ali. Mas foi ele que repassou para esse homem. Que estava lá no bar, no negócio de café. Ele passou, ficaram meses conversando e ele passou. E aí no final de tudo, ainda ele perguntou assim, ó, tudo aqui foi você que me passou. Os direitos autorais é tudo seu. A terceira testemunha falou, bem, cara, eu não quero assim. Não me interessa. Eu quero que chegue na população. Aí ele falou assim, mas vai chegar, com certeza. Se o Evangelho segundo João chegou, esse vai chegar. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou dividir, porque como você me falou muita coisa, eu vou dividir em partes. Vou fazer uma série e vou colocar o nome que você disser. Aí ele falou assim, a escolha é sua. Entenderam? Se vocês entenderam, eu falo pra vocês. Essa série chamada The Choice, quem escreveu, quem passou para o escritor, foi ele. O The Choice foi escrito praticamente pela segunda testemunha. Só que ele não quer aparecer. Foi ele que ditou pro homem lá no bar, no café. O homem escreveu tudo e colocou aí nessa série chamada The Choice. É ele. Simples. Não apareceu, não precisou fazer nada, só contou a história pro homem, o homem escreveu, publicou, virou uma série, saiu da América do Norte, chegou na América do Sul, foi pra América do Norte, foi pra Europa e foi pro Oriente. Você vê? E ele não precisou nem aparecer com o rosto dele. Vocês estão entendendo agora quem é a segunda testemunha? Aí. Então o The Choice vocês estão assistindo, 90% a 80% que tá nessa série, foi ele que ditou pra... Se vocês acham que eu tô mentindo, só vocês assistirem a série e prestar bem atenção. O que tem ali, só as duas testemunhas sabiam. Ninguém mais sabia, só eles sabiam, só os dois sabiam. Por isso que quando você assiste o The Choice, muita gente fica... Porque a palavra dele chegou ali com muita força. E hoje, você vê, é uma série que roda o mundo todo. Ele não precisou aparecer. E ele continua lá, rodando. Canadá, Estados Unidos, México, cidade. Uma hora entrar em Montreal, Quebec, Flórida, Nova York, Seattle, Califórnia, Cidade do México, Porto Vallarta, Acapulco, toda a cidade. Ele está ali ensinando.